Entre o vinho e o silêncio, a casa estava viva. Risos ecoavam do terraço, o cheiro de alecrim e alho assava no forno, e a playlist elegante de Nina Simone preenchia os espaços entre as conversas. Mas nada disso fazia barulho suficiente para abafar o som do coração de Gabriel quando viu Rafael entrando. O mesmo Rafael, o mesmo sorriso torto, a barba mais cheia, talvez. Mas os olhos ainda tinham aquele jeito de domingo à tarde, serenos e perigosos ao mesmo tempo. Gabriel virou a taça de vinho como se precisasse de coragem líquida. Rafael apenas sorriu e cumprimentou todos, deixando Gabriel por último. Um beijo, na bochecha, demorado demais para ser só educação. Rápido demais para ser o que ambos queriam. Quanto tempo, hein? Disse Rafael, a voz rouca de sempre, com aquele timbre que parecia carregar lembranças e promessas esquecidas. É tempo o suficiente, respondeu Gabriel, com o sorriso mais falso que conseguiu esculpir no rosto. Mas os olhos... os olhos disseram outra coisa. Durante o jantar, os amigos riam alto, contavam histórias, disputavam a última taça do vinho bom. Mas entre Gabriel e Rafael, o silêncio era o prato principal. Toques casuais nos braços ao se servir. Um elogio sutil à camisa. Um olhar atravessado quando o outro ria de alguma piada qualquer. E então, no meio de tudo, Rafael sussurrou ao pé do ouvido de Gabriel, como quem falava sobre o molho da salada. Ainda lembro do gosto do teu beijo. Gabriel não respondeu, mas seu corpo inteiro, sim. Os convidados começaram a sair em pares, embriagados de vinho e boas histórias. A noite se despedia com um vento morno e preguiçoso, fazendo as cortinas dançarem lentamente como se soubessem do clima que pairava ali. Gabriel fingia lavar os pratos na cozinha, mas estava mesmo era tentando controlar o nó na garganta. Ele sentia quando Rafael se aproximava, o ar mudava, o tempo esticava. Você sempre lava os pratos quando tá nervoso? Rafael perguntou, encostado no batente da porta, braços cruzados, olhar faminto. Gabriel riu sem graça, sem virar o rosto. Eu lavo os pratos porque ninguém mais faz isso. Mentira. Ele se aproximou, parando atrás dele. Você lava porque evita o que sente. Sempre fez isso, inclusive comigo. O prato quase escorregou da mão de Gabriel. Ele se virou devagar, secando as mãos, encarando finalmente aquele rosto que conhecia como o próprio. E você sempre aparece, quando eu tô quase esquecendo o quanto é difícil te encarar. Difícil por quê? Rafael avançou um passo. Porque ainda sente? Ou porque finge que não sente? Gabriel não respondeu. Os olhos entregaram tudo. Silêncio. Longo, denso, quase sólido. Rafael ergueu a mão e ajeitou uma mecha do cabelo de Gabriel que havia se soltado. O toque foi simples, mas carregado. Um gesto íntimo demais para dois ex. Íntimo demais até para dois amantes. Eu não vim para te confundir, sussurrou Rafael. Só vim porque ainda penso em você quando acordo. Gabriel mordeu o lábio, desviou o olhar, mas não recuou. Você vai embora amanhã? Posso ficar, se você quiser. O tempo parou. O vento suspirou. E naquele momento, o que existia era só a possibilidade, tão deliciosa quanto perigosa, de um recomeço. Gabriel respirou fundo e deu um passo para trás, como quem precisa de espaço para continuar mentindo para si mesmo. Você pode dormir no quarto de hóspedes, se quiser, disse sem encará-lo. Rafael soltou um sorriso discreto. Desses que dizem, tudo bem, eu espero. Eu aceito. Os dois subiram as escadas em silêncio, cada um carregando sua própria tempestade. Rafael entrou no quarto de hóspedes sem tocar Gabriel.
mas o olhar, antes de fechar a porta, era um convite silencioso, um não agora, mas em breve. Na madrugada, Gabriel rolava na cama, insone. O som da casa agora era outro, o tic-tac, discreto do relógio. O assobio do vento lá fora e... passos. A porta do seu quarto se abriu um palmo. Esqueci a escova de dente, disse Rafael sussurrando, como se não quisesse acordar os próprios sentimentos. Gabriel se levantou. Entregou. A escova como quem entrega uma arma carregada. Os dedos se tocaram por milésimos, mas tempo suficiente para incendiar. Rafael segurou o objeto, mas não se afastou. Lembra de quando dividíamos a mesma escova? Lembro que você odiava isso. Eu mentia. Só dizia isso para parecer menos entregue. Gabriel sorriu, baixo, quase triste. A gente mentia muito, né? Ainda mente. Os dois se olharam por um tempo que parecia não caber na madrugada, mas não se tocaram. Não ainda. Rafael deu um passo atrás. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Rafa. A porta se fechou, mas o desejo ficou, como um perfume persistente no ar. Era quase meio-dia quando Gabriel o encontrou na varanda, sentado na espreguiçadeira com um café em uma mão e um livro na outra. A camiseta branca colada ao peito, o cabelo ainda bagunçado do sono. Aquele tipo de intimidade que machuca quando vem de alguém que já foi seu. Tá lendo o quê? Gabriel perguntou, fingindo casualidade. O mesmo de sempre, repetindo histórias que me lembram a gente, respondeu Rafael, sem tirar os olhos da página. E o que diz essa aí? Rafael fechou o livro devagar, como se estivesse marcando uma memória. Depois encarou Gabriel com um olhar calmo e perigoso. Diz que tem amores que não acabam, só se escondem em lugares onde a gente finge não procurar. Silêncio. Gabriel sentou na espreguiçadeira ao lado com um copo d'água gelada. O suor da borda escorria por seus dedos e ele os limpou na bermuda sem graça. Sabe o que me irritava? Em você? Ele soltou, olhando o horizonte. Me diga, adoro listas. Você sempre falava coisas bonitas nas piores horas. Me desmontava quando eu mais queria estar inteiro. Rafael riu, baixo, um riso íntimo que só existe entre quem já se viu despido, por dentro e por fora. Eu falava porque sabia que te tocava. Sabia, e usava isso. Nunca para te ferir, só porque eu não sabia outro jeito de te amar. O silêncio voltou, dessa vez mais denso, mais íntimo. Não era constrangedor, era cúmplice. Gabriel esticou as pernas e, sem pensar, os joelhos se tocaram. Nenhum dos dois afastou. O sol batia de leve, filtrado pelas folhas das plantas. O tempo parecia suspenso. Você vai embora amanhã? Perguntou Gabriel, quase sem voz. Só se você disser que quer que eu vá. Gabriel não respondeu. Mas também não mudou de assunto. A mão dele deslizou pelo braço da cadeira até quase roçar a de Rafael. Quase. Eles se olharam. Se aquele toque acontecesse, se um dedo sequer se entrelaçasse, não haveria mais volta. Mas o telefone tocou dentro da casa, quebrando o feitiço. Gabriel se levantou devagar, o coração aos pulos, e entrou sem dizer nada. Rafael fechou os olhos, respirando fundo, como quem tenta domar uma fera dentro do peito. Eles não se tocaram, ainda, mas estavam perigosamente perto. A tarde passou como um filme em câmera lenta. Os dois se evitavam sem se esconder. O jantar foi pedido por delivery. Silêncio confortável, olhares roubados, garfadas sem fome. Quando Rafael foi até a cozinha pegar uma água, Gabriel já estava lá, de costas, lavando um copo. De novo, sempre os copos.
Rafael encostou na pia ao lado, sem dizer nada. Observou o jeito como as gotas escorriam pelos dedos de Gabriel. Tudo nele ainda era familiar. Tudo ainda era dele. Mesmo que negassem. Tá fugindo outra vez? Ele perguntou com a voz baixa e quente. Gabriel suspirou, cansado de fingir. Eu tô me segurando, respondeu. E você sabe disso. Eu também. O copo caiu na pia com um baque seco. Gabriel virou de frente, os olhos inflamados. Ele encarou Rafael como quem decide saltar de um penhasco. Então para de fingir que não quer. E para de me fazer querer o que eu sei que vai doer. Rafael deu 2 passos e parou à frente dele. As respirações se misturaram. O cheiro do outro, a energia, o passado todo ali, entre 2 corpos prestes a ceder. E se eu te disser que aceito a dor, que prefiro ela ao silêncio? Os olhos de Gabriel brilharam. Não tinha mais volta. O beijo veio como tempestade. Não foi suave. Foi faminto, urgente, cheio de saudade e raiva e vontade. Mãos explorando o rosto, o pescoço, os cabelos. Um reencontro de bocas que já sabiam o caminho. O mundo desapareceu. Rafael o empurrou devagar até o balcão da cozinha, encaixando-se entre suas pernas, como se aquele fosse o único lugar certo no planeta. Ainda sabe meu corpo, sussurrou Gabriel ofegante, os olhos fechados, perdido no toque. Nunca esqueci, respondeu Rafael, os dedos traçando caminhos, antigos sob a camisa dele. A cozinha era agora cenário de uma explosão contida por tempo demais. Nada era apressado, mas tudo era urgente. As mãos se demoravam, os beijos desciam lentos, os gemidos surgiam entre suspiros abafados, e quando finalmente os corpos se uniram, ali mesmo, entre a luz morna da luminária e os cheiros da noite, foi como se o tempo voltasse a andar. Nada foi dito depois. Apenas toques, olhares e uma certeza que pairava no ar. Não era só tesão, era reencontro, era saudade, era amor, disfarçado de desejo. Eles adormeceram no sofá, entrelaçados, cobertos por um lençol improvisado e promessas que ainda não sabiam como cumprir, mas pela primeira vez em muito tempo estavam dispostos a tentar.